Uma ótima tarde para você ligado na tela da Band, você que até agora estava na companhia do Joel da Atena com o Brasil Urgente, mostrando o problema da chuva em São Paulo. Em São Paulo choveu, complicou, você já sabe, aqui na região o tempo também está bastante escuro, já chove em diversos pontos da região metropolitana nesta sexta-feira, 28 de março. Coloque imagens das nossas câmeras aqui no alto do Colinas Shopping, do Green Towner. A gente mostra primeiro a ponte estaiada aqui da região oeste de São José dos Campos. Nuvens negras circulavam pela nossa região nesta tarde. Muitas nuvens carregadas, choveu em pontos isolados. Já já vamos girar as câmeras, as posições, pois nós temos chuva espalhada por toda a nossa região. Se está chovendo aí na sua cidade, no seu bairro, da onde você acompanha o Brasil Urgente Vale, está liberado a partir de agora o WhatsApp para você mandar informação e compartilhar imagens, vídeos, fotos pelo 997635060. É o Zap do Povo, eu conto com a sua participação. Você nos ajuda a fazer o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Obrigado a você das 39 cidades. Você que está nos acompanhando na tela da Band e obrigado também a você que está nos acompanhando de forma digital. No portal bandvale.com, mais completo portal de notícias e entretenimento da região, e no nosso canal do YouTube. Já acessou, já se inscreveu? youtube.com/TV Bandvale, acessa lá e participa com a gente. Também não esquece de nos seguir no Instagram, hein? @BrasilUrgenteVale, ó. É só você nos acompanhar, clica lá, segue a gente, compartilha as informações, as notícias e os bastidores da nossa Band Vale. Obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Daqui a pouquinho tem prefeito comigo aqui no Brasil Urgente Vale. Tá chegando aqui na redação, já confirmou que tá chegando o prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor. É ele que vai estar comigo daqui a pouco aqui no Brasil Urgente Vale, para a gente falar como é que ele encontrou a prefeitura, o trabalho que ele está realizando e o planejamento para os 4 anos de mandato na cidade de Taubaté. Taubaté, audiência maciça do Brasil Urgente Vale. Então você que está nos acompanhando aí na região de Taubaté, não perca daqui a pouquinho a entrevista com o Sérgio Vitor. E se você perder, né, alguma coisa acontecer, você já acessa logo depois do Brasil Urgente Vale no nosso portal bandvale.com. Você acompanha lá a entrevista, tem no YouTube também o programa todo e a entrevista já cortada no portal bandvale.com para você acompanhar. É só clicar lá e assistir, né? E pode assistir as entrevistas dos outros prefeitos que já tiveram aqui, né? A gente está chegando ao 10º prefeito, os 39 prefeitos foram convidados, estão sendo convidados, nem todos ainda foram convidados. Nossa produção está chamando os prefeitos e eles vão se sucedendo aqui no estúdio para que você que mora na cidade, sabe a realidade da cidade, a gente entrevista o prefeito para saber o que está sendo feito, se resolve o seu problema, se não resolve os investimentos nos setores principais dos municípios, você fica sabendo aqui no Brasil Urgente Vale. Dito tudo isso, vou falar o mais importante. É sexta-feira, meu povo! É sexta-feira, cheguei, bom demais, hein? Olha o Tim Maia aí. No ritmo do Tim Maia, a gente começa o Brasil Urgente Vale trazendo informação e prestação de serviços. Aumenta o volume, porque a gente acompanha o caso do professor e da aluna do Instituto Federal de Caraguatatuba que morreram num acidente na rodovia Rio Santos essa semana em Ubatuba. Uma imagem impressionante que a gente tem mostrado aqui no Brasil Urgente Vale. O carro deles vinha, um outro veículo vem atrás, bate e joga o carro do professor e da aluna para debaixo do caminhão. Eles foram atingidos na traseira por um outro veículo que bateram então de frente com o caminhão. O motorista que causou a tragédia estava naquele carro à direita ali, ó. Né?
foi parar ali à direita. Ele fugiu do lugar do crime, ele não esperou nada. Ele viu o tamanho da tragédia, abandonou o carro e fugiu. Só que ele abandonou o carro com tudo dentro, documento, etc. e tal, estava tudo dentro do carro. E é claro que a polícia aí identificou o cidadão, né? Mas ele fugiu do flagrante, bem orientado por advogado, se apresentou agora à polícia, prestou depoimento e saiu pela porta da frente da delegacia. Brasil, Brasil! Eu falei aqui, é questão de tempo para se apresentar e vai sair pela porta da frente da delegacia. A culpa é do delegado? Não. A culpa é do juiz? Não. A culpa é da lei. A culpa é da lei. A lei que permite isso. E o advogado sabe bem utilizar da lei para o cliente dele. Eu vou ao Litoral Norte com o Matheus Agostinho ao vivo trazer atualizações desse caso. Matheus, seja bem-vindo. Ótima tarde para você. O que a polícia falou? O que vai acontecer a partir de agora? O cidadão que causou o acidente, que matou 2 pessoas, vai responder por o quê, já que ele foi liberado, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Nicolini, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nicolini, ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há a intenção de matar. Inclusive, a legislação brasileira é a principal culpada de tudo isso, dele ter saído pela porta da frente da delegacia. Isso porque, a respeito desse enquadramento do crime, a justiça diz que é detenção de 2 a 4 anos. O que, segundo a legislação brasileira, pode ser revertido em medidas socioeducativas, permitindo que o condenado cumpra a pena em liberdade. Após isso, o motorista também tem a habilitação cassada para realizar esse cumprimento da pena. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a pena pode ser aumentada em alguns casos específicos, como, por exemplo, participar de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, praticar o crime na calçada ou na faixa de pedestres, ou também estar sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause ali a dependência do suspeito, o que também é muito difícil de ser comprovado, Nicolini. Esse motorista, então, que causou o acidente que vitimou o professor Ricardo Roberto Plaza e a estudante Micaele Aparecida Chagas, na terça-feira, no começo da semana, ali na rodovia Rio Santos, se entregou para a Polícia Civil de Ubatuba no final da tarde de ontem. Inclusive, logo depois que a gente mostrou aquela reportagem sobre o velório das vítimas, Nicolini. Ele chegou com a advogada dele na delegacia, chegou a prestar depoimentos ali para o pessoal de plantão, mas depois ele saiu pela porta da frente, foi liberado e foi embora junto com a delegada. A gente questionou a Secretaria de Segurança Pública a respeito deste caso, a respeito das investigações, e eles emitiram uma nota informando que o caso é investigado sob sigilo por meio de um inquérito instaurado pela Delegacia de Ubatuba, que atua para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos. Eles também nos informaram que os detalhes sobre essa investigação serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial, Nicolini. Ou seja, o caso ainda é investigado e eles não nos informaram se o motorista terá os agravantes daquelas condições que eu já falei anteriormente a respeito desse Código de Trânsito Brasileiro, Nicolini. Esse acidente que aconteceu então no começo da semana na rodovia Rio Santos, mais precisamente no quilômetro 73,1, na Praia da Lagoinha, lá em Ubatuba. Câmeras de segurança flagraram esse acidente, que inclusive ajudaram a investigação da Polícia Civil. Segundo a polícia, um veículo bateu na traseira de um outro carro, fazendo com que esse carro perdesse o controle e colidisse com um caminhão que vinha no sentido contrário da via. O Ricardo foi arremessado a 20 metros de distância e acabou morrendo. A Micaele ficou presa nas ferragens, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi constatado pela equipe do SAMU, o óbito das 2 vítimas. O motorista do caminhão não ficou ferido, fez o teste do bafômetro que deu negativo. Já o motorista do carro que causou
o acidente. Ao perceber toda a cena ali, ele acabou fugindo, abandonando o veículo na estrada. Ele deixou uma identificação dentro desse veículo, que ajudou também a Polícia Civil a realizar a identificação desse suspeito, que se entregou ontem. Agora, falando um pouco sobre as vítimas, lembrando aqui quem eles eram: o Ricardo era um professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus aqui de Caraguatatuba, e Micaele era aluna desse campus. Inclusive, ela era uma orientanda que iria fazer um projeto de mestrado com ele, Nicolini. Ela estava de carona no carro do professor, eles iam embora para casa, onde eles moram lá em Ubatuba, quando todo esse acidente aconteceu. Inclusive, o Instituto Federal aqui de Caraguatatuba acabou emitindo uma nota de pesar a respeito desses dois óbitos, informou também que está em luto oficial, que dura 4 dias. Esse luto que deve acabar amanhã, Nicolini, já que o luto foi decretado assim que o acidente aconteceu. A gente segue acompanhando todas essas investigações policiais, todos os possíveis desdobramentos dessa história, e qualquer novidade a gente volta para manter a população informada. Nicolini, eu volto com você aí no estúdio. Perfeito. Matheus Agostinho com a informação completa dessa situação. A cidade faz luto, a família chora, Matheus. Os amigos choram, sofrem. E quem ocasionou o acidente está aí, né? Livre, leve, solto para o final de semana, porque a lei permite. Saiu do flagrante, se ele tinha ingerido alguma coisa ou usado algum tipo de produto proibido, já não se consegue mais pegar pelo prazo que passou. Até pode ter tirado sangue, feito exame, alguma coisa, mas não pega, né? E aí, a polícia vai investigar homicídio culposo, quando não há intenção de matar, duplo homicídio culposo. Se ele não tem passagem pela polícia, tem residência fixa, etc. e tal, vai acabar penado, muito provavelmente em regime aberto, vai pagar aí serviços à comunidade ou cestas básicas, alguma coisa desse tipo, enquanto as famílias do professor e da aluna choram e não vão ver mais os seus entes queridos que estavam trabalhando, voltando de uma pesquisa, e perdem a vida brutalmente num acidente aí na rodovia Rio Santos, que você está à margem dela, SP-55, né? É uma rodovia bastante sinuosa, perigosa. Aliás, o governo do estado fala que agora vai duplicar aí entre Caraguatatuba e Ubatuba, né? Vamos ver se isso sai do papel e quanto tempo demora para ser feito. Mas é muito triste a gente trazer essa notícia para o pessoal que está nos acompanhando. É revoltante saber que as leis brasileiras permitem esse tipo de coisa. Matheus Agostinho volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado, Matheus. Excelente tarde para você. Matheus Agostinho nos acompanha direto do Litoral Norte e informa toda a região as notícias das 4 cidades do Litoral Norte. Olha, o Brasil Urgente Vale volta a falar de segurança nas escolas. De novo, isso já tinha acontecido aqui em São José dos Campos, fazia tempo que não tinha caso desse tipo. Um adolescente, 15 anos, foi flagrado com uma arma escondida dentro da bolsa na escola onde estuda. A Escola Estadual Professora Edera Irene, no bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos. O que um garoto de 15 anos estava fazendo com uma arma carregada na bolsa da escola? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que um garoto de 15 anos tem acesso a uma arma e a munição? O nosso repórter Leandro Sampaio está ao vivo comigo aqui. Cadê o Leandro? Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde para você. Esteve na porta da escola, está acompanhando esse caso. São Judas, um bairro da região sudoeste de São José dos Campos, bairro periférico, mas um bairro de muita gente boa. Como é que foi a saída da aula hoje, ô Leandro? Como é que o pessoal da escola está vendo isso? A polícia está investigando, já sabe de onde ele conseguiu a arma, por que ele estava com arma, ele estava de má intenção, ele queria se defender. Conta tudo para a nossa grande audiência. Tela cheia para o Leandro Sampaio, boa tarde.
Olá, Nicolini, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale desta sexta-feira. Nicolini, como você disse, estou acompanhando este caso desde mais cedo. Estive lá, em frente à escola, então, Edeira, a escola estadual, né, ali no bairro, no Jardim São Judas, a escola Edeira Irene. Estive lá bem no horário da saída do pessoal da manhã, viu, ô Nicolini? E conversei com algumas pessoas dali que estavam ali por perto da escola. Falei também com alguns comerciantes que trabalham bem ali em frente à escola. Todo mundo muito apreensivo, viu, Nicolini? As informações ainda estão chegando para a gente, mas o que dá para a gente transmitir agora aqui para a nossa audiência do Brasil Urgente Vale é que este garoto chegou ontem de manhã na escola, né? Esse menino de 15 anos de idade chegou na escola com a mochila e dentro desta mochila tinha aí um revólver do calibre 38 e mais 5 munições. E como que a escola tomou conta desta informação então, né, Nicolini? Ele começou a mostrar a arma para os coleguinhas ali da escola. Inclusive eu conversei com um dos coleguinhas dele e ele me disse que ele estava mostrando, ele abria a mochila e mostrava a arma então para os colegas e falava que tinha trazido para a escola, que era só para mostrar então ali para os colegas que ele não ia fazer nada, mas que ele estava mostrando a arma então para os colegas. Um desses meninos foi até a direção da escola e contou para a diretora então que este garoto estava armado dentro da escola. A direção, antes de pegar a mochila deste garoto, acionou primeiramente, viu, Nicolini, a polícia militar que compareceu no local. Então, quando os guardas, os policiais chegaram até a escola, a diretora foi até a classe, então, chamou esse menino aí e a polícia, então, pôde ver dentro da bolsa deste garoto uma arma do calibre 38, mais as munições. Ele foi detido em flagrante, né, Nicolini? Foi levado, então, aí para a delegacia para ser ouvido. Foi acionado também os pais desta criança, a direção da escola também compareceu na delegacia para prestar depoimento. Ainda tudo está sendo investigado para entender o que fez, o que levou esse garoto ir até a escola com uma arma e a procedência desta arma também ainda não foi divulgado pela polícia depois que eles foram ouvidos. Quando eu estive ali na frente da escola, no momento que estava saindo o pessoal do período da manhã, eu tive acesso também a alguns pais, viu, Nicolini? Inclusive um pai chamado Antenor, ele estava me colocando a insegurança dele com os filhos. É o segundo filho dele que está estudando ali na escola. Anteriormente ele tinha um outro garoto que estudava lá, ele se formou e saiu. Agora tem este amigo, esse filho dele de 15 anos que conhece até este garoto de vista que estava armado dentro da escola. Ele foi conversar com a diretora hoje justamente porque ele estava se sentindo inseguro e porque o filho dele, viu, Nicolini, está recebendo ameaças lá dentro da escola de alguns outros garotos que frequentam ali a redondeza, ali na rua da escola, e também de outros garotos de dentro da escola. Este pai também falou aí que existe ali muito roubo de aparelho de celular na frente da escola e que constantemente o filho relata isso para eles em casa. Então ele se sente muito inseguro e agora, com este garoto com a arma dentro da escola, ele se sente mais inseguro ainda. E ele gravou, viu, Nicolini, uma reportagem com a gente, ele gravou uma entrevista com a gente. Eu vou convidar você e os nossos telespectadores para acompanhar um trechinho do que ele falou. Vamos ouvir. Como pai para você, dizendo que hoje para mim tá complicado. Eu acabei de vir buscar meu filho, tá? Para poder conversar com a diretora e saber algumas informações. E eu vejo que não é só aqui próximo da escola, é no bairro completo. Não tô vendo muita segurança pública não, tá? Tem deixado a desejar muita coisa, certo? Eu trabalho com rastreamento de frota, vejo também, pela causa do meu serviço, o tanto de situação que a gente passa com pessoas na rua, né, andando de madrugada, gente empinando moto o tempo todo, o que acontece, certo? E a escola, pelo que eu vi ali, ela tem bastante câmeras para poder olhar as crianças dentro da sala de aula, certo? Tem essa segurança sim, só que assim, se não for visto nas câmeras,
O que você não vê é como se passasse direto, né? Ninguém não vê o que aconteceu. Lógico, agora acontece muito mais fora da escola, né? Se a gente vê a segurança lá dentro, é bem estruturado, só que fora da escola, aqui na hora da saída, deveria ter mais segurança, né? O guarda municipal, como já foram prometidos das outras vezes. E olha só, Nicolini, o seu Antenor, ele autorizou o filho dele, o Samuel, de 15 anos também, a falar com a nossa equipe e expor também um pouquinho do sentimento dele ali quando ele vai para a escola. Vamos ouvi-lo também. Eu vim para a escola hoje porque ele me trouxe e eu vim para a escola com receio, porque tem gente me ameaçando também dentro da escola, fora da escola, e eu tô com medo de vir. E que tipo de ameaça é essa? De roubo de celular, de me bater, de me matar. Agressão física, verbal. E segundo ainda o seu Antenor, viu, Nicolini, a insegurança ali não é de hoje, viu? Ele disse que desde muitos anos atrás, desde quando o primeiro filho dele estudava ali, ele já sentia que o local era inseguro, justamente porque tem outras pessoas que não são da escola, que frequentam ali o momento da hora que as crianças estão saindo, a hora que os adolescentes estão saindo, então a insegurança por ali é grande. A gente tentou também falar com a diretora da escola, mas ela passou a informação para a gente que não tinha autorização aí do Estado para dar nenhuma entrevista, mas foi a diretora da escola, viu, Nicolini, que acionou a polícia militar, que contou toda a história ali para os policiais, que encaminhou os policiais então até este garoto de 15 anos, e agora a gente sabe que a história aí está na mão da justiça, a gente precisa aguardar agora para saber exatamente qual é o desfecho de tudo isso. E a Secretaria, em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo se posicionou também, informou aí que todas as medidas e as providências necessárias foram tomadas e que agora a polícia está investigando o caso e a gente vai, é claro, continuar acompanhando este caso que aconteceu ali no bairro São Judas Tadeu, em uma escola estadual, onde uma criança que deveria estar indo para a escola para estudar, levou uma arma de fogo carregada com 5 munições. Então não é um assunto leve, nem um assunto que possa passar despercebido, né, Nicolini? A gente vai aguardar então o resultado aí de toda essa investigação e a gente traz, é claro, aqui para o Brasil. A gente vai com você aí no estúdio. Perfeito. O Leandro Sampaio está em frente à DIJU, a Delegacia da Infância e Juventude aqui de São José dos Campos, que é quem vai investigar esse caso. O pai e o aluno preocupados aí, ouvidos pelo Leandro, é claro que pedem mais segurança. A escola é estadual, então quem tem que fazer ronda não é a Guarda Civil Municipal, e sim a Polícia Militar, que tem um trabalho de ronda escolar. E a gente pediu aí uma resposta da Polícia Militar aqui de São José dos Campos. Até agora não recebemos. Quem atende a região sudeste da cidade é o 46º Batalhão, né? Então a gente está aguardando aí o do CPI, enfim, alguma resposta para saber como é que é feito esse trabalho da ronda escolar na porta da escola estadual. E se a gente não conseguir uma resposta ainda nessa edição do Brasil Urgente Vale, segunda-feira, a gente vai voltar nesse caso, porque a gente não pode achar normal um garoto de apenas 15 anos ter conseguido uma arma, tá municiada e vir com a história de que era para se defender porque estava sendo ameaçado. É que ele estava sendo ameaçado de morte, temos outros problemas. Aliás, deixa eu fazer uma correção, a escola é Édera, né? E não Edera, como eu disse, né? A escola Édera Irene Pereira de Oliveira Cardoso, tá aí, ó, tá? Que fica no São Judas Tadeu, tá? E a gente não pode achar normal e não pode relativizar esse tipo de caso, né? Não sei se esse garoto que estava com arma tem pai e mãe, se foram chamados, se tem explicação. Agora, os outros pais e adolescentes, como a gente viu no conteúdo que o Leandro Sampaio trouxe, ficam desesperados. Os alunos têm medo de tomar bala perdida por algum motivo, e a gente já viu, né, Leandro, o caso de aluno atirar dentro de escola e atingir outras pessoas e bala voar para todo lado. O pai fica preocupado em levar o filho na escola. E eu sou do tempo que os pais eram tranquilos quando os filhos estavam na escola, porque estariam em segurança e aprendendo coisa boa. Mas parece que o mundo está um pouco virado do avesso e a coisa já não é mais tão assim.
O Leandro acompanha, se tiver novidades, volta a qualquer momento com mais detalhes. Está em frente à DIJU, a Delegacia de Infância e Juventude aqui de São José dos Campos. A gente segue acompanhando mais esse caso escabroso aqui na nossa região. A Polícia Civil de Paraibuna prendeu hoje um homem acusado de cometer um ataque a uma família de ciganos. Gente, tem tão pouco cigano ultimamente. No meu tempo de criança lá em São Manuel, cada pouco passava aqueles grupos de ciganos, ficava uma semana, 15 dias na cidade, se mudava, né? Por isso que a gente até hoje brinca, o cara que muda muito, assim, muda mais do que cigano, né? Porque cigano não fica no mesmo lugar, são nômades, né? Por formação do povo cigano, né? Eles são nômades. E esse cara teria cometido um ataque a uma família de ciganos no dia 16 desse mês, na chácara onde a família mora, no bairro de Bragança, em Paraibuna. Na ocasião, um jovem de 23 anos foi morto a tiros e um outro homem baleado. Encontraram uma granada no local. O Lucas Rodrigues esteve em Paraibuna hoje, foi até a delegacia e tem mais detalhes desse caso. Pois não, Lucas, boa tarde. Tudo bem, Nicolini? Uma ótima tarde para você, uma excelente tarde também para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. A Polícia Civil aqui de Paraibuna prendeu hoje o suspeito dessa tentativa de homicídio e desse homicídio consumado que aconteceu aqui no bairro Bragança no último dia 16 de março, Nicolini. Um domingo, esse homem teria atentado aí contra a vida de uma família de ciganos que viviam ali naquela região. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, 2 suspeitos invadiram a propriedade e dispararam contra um homem de 23 anos que acabou morrendo ali no local do crime. Outro morador de 45 anos também foi alvo dos atiradores. Os familiares das vítimas relataram o crime à Polícia Militar, que acionou a perícia. No local, os agentes encontraram uma granada que acabou levando à intervenção do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Eles recolheram o artefato e fizeram ali a posterior explosão, além de munições que também foram usadas nesse ataque. Um celular também foi apreendido. Testemunhas, incluindo os familiares das vítimas, foram ouvidas nesse caso. A gente conversou com o delegado responsável aqui pela Polícia Civil de Paraibuna, que deu alguns detalhes desse trabalho de investigação. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Gostaria desde já parabenizar o trabalho na pessoa do policial Diego, do policial Guilherme e do Fábio, que fizeram um excelente trabalho e deram a resposta aí 12 dias após esse crime. Na data de hoje, nós cumprimos mandados de prisão temporária e busca e apreensão na cidade de São Paulo e Guarulhos, já identificando um dos atiradores que entraram naquele imóvel. A gente consegue ter uma noção do que motivou, provavelmente, esse crime, doutor? Bom, a família que foi vítima é uma família cigana, né? As primeiras informações nos mostraram que é uma família que vive uma situação beligerante, né? Eles têm aí um histórico de brigas familiares entre irmãos, entre sobrinhos e primos, né? Há notícia aí de fácil pesquisa na própria imprensa de que nessa família mais de 15 pessoas já foram executadas, né? O pai da vítima sobrevivente já foi baleado 6 vezes em Aparecida do Norte, por exemplo, sobreviveu em 1995. Então, nós apuramos se há a motivação relacionada a essa briga já existente na família ou se foi um outro fator que levou à prática desse crime aqui bárbaro em Paraibuna. Bom, Nicolini, então, como a gente reforçou, né, um indivíduo foi preso, outro ainda segue foragido. Agora a Polícia Civil deve utilizar aí o trabalho de inteligência com esses artefatos que foram apreendidos, o celular de um dos criminosos, também a munição para chegar até este outro homem que acabou fugindo. A polícia segue investigando esse caso. Nicolini, eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, Lucas. Absurdo. A investigação não pode parar. Parabéns à Polícia Civil de Paraibuna, né, que segue investigando esse caso e tem que punir os culpados. Cada um tem que ter a liberdade necessária. Você pode não gostar de ciganos, mas agredir de maneira alguma e matar menos ainda. Parabéns à Polícia Civil pelo trabalho em Paraibuna. Já em Campos do Jordão, a Polícia Civil, com apoio da PM, realizou a terceira fase da Operação Checkmate
contra o tráfico de drogas. Foram cumpridos no fim da tarde de ontem 7 mandados que resultaram em 4 prisões, sendo 3 delas em Campos do Jordão e uma em São José dos Campos. Os investigados são acusados de chefiar uma organização criminosa que abastecia pontos de vendas de drogas em Campos do Jordão. Aliás, tem se encontrado muita droga em Campos, polícia está agindo. As prisões ocorreram nas primeiras fases da operação em dezembro e hoje a polícia apreendeu mais celulares que vão ser usados nas investigações. É a polícia tirando o vagabundo de circulação. Olha, vem comigo aqui, Gonzaga. Um homem foi preso ontem em São José dos Campos por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira na Zona Leste. Aplausos, Pedro Mariano, por favor. Até que enfim, né? Que é um tal de não dá nada e daqui a pouco mata a menina. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima que alegou que o homem estava ameaçando de morte. Dá uma olhada. Os agentes realizaram patrulhamento na região e flagraram um cidadão com esse facão de corta-cana. Isso é um facão. Pra usar na roça. O que ele tá fazendo com esse facão perto da casa da vítima? Não sei. O endereço da mulher é claro que foi preservado e o homem foi preso em flagrante. Mas tem que mofar na cadeia, hein? Só passar uma noite e tomar um cafezinho gelado de canequinha é pouco. Tem que ficar uma temporada no chilindró, pra largar a mão de ser besta. Porque tava querendo aprontar. E ainda bem que a polícia chegou antes e prendeu. Espero que fique preso, hein? Falando ainda de segurança pública, a Polícia Militar realiza hoje em Jacareí uma ação de patrulhamento ostensivo. A operação visa combater a criminalidade, em específico roubos e furtos de veículos, além dos homicídios. Nossa equipe esteve lá, acompanhando o início das operações e traz tudo para você ligado no Brasil, gente vale. Polícia na rua. Agentes do 41º Batalhão da Polícia Militar de Jacareí realizam hoje uma operação especial de combate ao crime. Em Nicolini, a operação é a Impacto Letalidade e as ações de hoje são para combater o roubo e furto de veículos aqui na cidade de Jacareí e também a prevenção de homicídios. A Operação Impacto Letalidade é uma estratégia do Comando Regional para a prevenção dos crimes de homicídio. Ela ocorre diuturnamente, através das abordagens a bares e adegas, e também da saturação e incômodo dos locais onde há pontos de tráfico de droga. O efetivo da Polícia Militar foi reforçado com a presença de policiais de áreas administrativas. O objetivo é fortalecer a sensação de segurança dos moradores da cidade. O serviço da Polícia Militar, ele é preventivo. Então, toda vez que a gente sai para as ruas com as nossas viaturas, a gente busca aumentar a sensação de segurança da população. Ações estratégicas estão sendo realizadas em todas as regiões da cidade. Ações como bloqueios, o cumprimento de mandados em locais que são monitorados pela polícia, além de patrulhamento ostensivo em regiões de maior movimentação de pessoas. Além das ações da Impacto e Letalidade, com as abordagens a bares, adegas, saturações em locais de interesse de segurança pública, hoje estaremos também colocando as viaturas em pontos estratégicos, levantados estatisticamente quanto a furto e roubo de veículos, aumentando ainda mais a sensação de segurança da população, incomodando a criminalidade. O capitão ainda reforça a importância da denúncia anônima dos moradores de Jacareí e, através dela, as forças de segurança também podem atuar contra o crime. Sim, a participação da população é muito importante. Hoje mesmo tiveram um flagrante de furto a estabelecimento comercial, onde a população ligou o 90 e informou a situação em andamento. Fomos até o local e surpreendemos o criminoso na prática do delito. É muito importante a participação da população, quer através do telefone 90, quer através do Disque Denúncia 181. A gente fala sempre aqui, cidadão de bem ajuda a polícia e denuncia. Se vê aquele movimento, vê aquele leve trás, 90,
não precisa se identificar, faça a sua parte como cidadão de bem para que todos tenham mais segurança. Agora eu tenho um recado especial para você. Sexta-feira é dia do Mineiro tá aqui. Ele chegou. E aí, Nicolini? Tudo bem? Tudo bom? Maravilha. O Mineiro tá aqui, da Sete Par, para falar do Sete Jardim que tá chegando em Caçapava. Gente, o lançamento tá chegando e você tem que fazer a sua reserva, senão você vai ficar sem. Terrenos residenciais e comerciais com parcelas imperdíveis. Como é que tá o plantão, Mineiro? Isso mesmo, Nicolini. Amanhã tem um grande evento. Opa! Espetinho aí para os nossos clientes que forem lá amanhã visitar. Então, estamos convidando aí. Outro detalhe, já é a última chamada para ver as opções que você mais gostou, finalizar o seu cadastro. Por quê? Para comprar com parcela de R$ 399, é só no evento de lançamento e que eu vou falar sobre isso já na terça-feira agora, a data, o local, o horário. Mas já vai amanhã. Já deixa organizado, vê os lotes que você mais gostou, porque com certeza Sete Par chegando em Caçapava vai ser um grande diferencial aí. Olha, é o Sete Jardim, sensacional, infraestrutura completa, não tem sacanagem, porque você está acostumado aí com aqueles loteamentos que entrega faltando tudo? Com a Sete Par, não. É tudo bonitinho, já entrega pronto. E outra, você financia direto com a Sete Par. Pessoal que tem algum probleminha no nome ou coisa assim, pode ir lá, Não tem problema, vai lá, pode falar direto comigo. Fala, Mineiro, você falou pra mim que ia me vender, então vai lá, nós vamos estar no nosso plantão de cadastro, vindo o lançamento aí, direto com a Sete Par o financiamento, sem burocracia, sem comprovar a renda. E você quer saber mais aí, fala com a gente, liga agora aí, ó, 0800 878 7777 e não perde essa oportunidade, hein? Oportunidade de comprar o seu lote. A gente está lá no Supermercado Simpatia, ali do lado do bairro Panorama. Que horas? A partir das 8 da manhã a gente já está lá. E detalhe, hein? Dali do nosso plantão já consegue ver os lotes lá. A gente vai só dar aquela volta para escolher o melhor lugar. Vista ali para a Serra da Mantiqueira. Olha aí. Grande diferencial, a vista mais bonita ali da cidade, Nicolini. Imperdível para você que quer fazer investimento, para você que quer construir sua casa própria. Não perca o Sete Jardim, lançamento de terrenos em Caçapava. Se quiser ligar agora, 0800 878 7777 ou amanhã vai lá no plantão de vendas a partir das 8 da manhã. Se eu fosse você, ia lá para umas 10 que já dá para comer um espetinho. Exatamente. E bater um papo com a rapaziada. Onde que vai estar o plantão? Lá no Supermercado Simpatia, ali do bairro Panorama. Você vai chegar lá, já vai conversar com o seu corretor, ou se não tem ninguém te atendendo aí, nós vamos te atender. Inclusive, Nicolini, sendo reconhecido na rua lá em Caçapava. Olha aí, ó. Tem que mandar um abraço lá pro meu amigo, hein? Mandar um abraço pro taxista lá de Caçapava. Como é que é o nome dele? O Carreira? Carreira. O Carreira, ô Carreira! Hoje ó, cedo eu vi o Carreira lá, hein? O Mineiro falou que você já parou ele na rua, falou que se acompanha a gente lá, vai lá, tormenta o Mineiro que ele vai dar um desconto especial pra você. Bom pra você lá, Carreira. Aproveita, obrigado. Obrigado. Bom demais, não perca essa oportunidade. Sete Jardim em Caçapava Empreendimento Sete Par. 997635060, o Zap do Povo. Põe mensagem aí, Gonzaga. Olha o Léo Motoboy. Eu falei que estava chovendo aqui na região. Boa tarde, chuva forte no Imperial, Parque Imperial, região oeste de Jacareí. Descarregaram de balde lá, hein? Mas eu vi nuvens carregadas aqui da nossa janela hoje à tarde na redação. E aí, olha aí, ó. Esse é ao vivo, ô, produção? Essa imagem é ao vivo, ó. Aí, ó, a gente vê a região do Aquários de Jacareí, que fica ao fundo, né, para a região oeste aqui de São José. Olha as nuvens negras e a chuva lá no Parque Imperial, em Jacareí. A gente mostra tudo aqui no Brasil Urgente Vale. Mais mensagem do povo. O Júnior de São José, boa tarde, Nicolini. Como mudar as leis desse país se os que são responsáveis por criá-las ou alterá-las seriam os mais prejudicados com as mudanças? Boa, Júnior, obrigado pela audiência. A Carmen, boa tarde, Nicolini, que absurdo que está acontecendo nas escolas dos nossos netos, não tem segurança nenhuma, é muito triste, meu Deus. Obrigado, Carmen. O Mendes de São José, enquanto a lei não mudar nesse país chamado Brasil, essas pessoas mal intencionadas vão continuar matando inocentes igual o professor e a estudante que perderam a vida de forma tão triste. Verdade, Mendes. Obrigado pela audiência. 997-63-5060. Vai participando, que depois do intervalo eu recebo o prefeito na série de entrevistas do Brasil Urgente Vale. É o Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté. Eu volto em 2 minutos. Não sai daí. Olá, pessoal. Aqui é o Dr. Israel. A partir de abril, o Vale ganha mais representatividade com o Vale em Pauta. Acompanhe a gente aqui todo sábado às 9 horas e aos domingos às 7 horas da manhã
no Vale em Pauta. Ah lá, que legal. A paródia do Rafinha, 10 milhões de visualizações. Eu queria uma campanha contra a dengue assim. Rafinha? Zé, deixa comigo. Vamos engajar esse negócio, gente? Vou limpar minha casinha em água parada. Não é possível, meu dengue se espalha, então espalha o vídeo. A dengue é um problema de todos. Faça a sua parte e cobre o seu vizinho. Cê cuida aí, eu cuido aqui, da dengue ao fim. Estéreo Vale. A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Essa semana tem Boteco na TV, vamos falar do quê, Pedro Fabrini? Associação Brasileira Buco-Maxilofacial. Aqui no Boteco na TV, no sábado, na Band. Boteco na TV, oferecimento. Guarde Proteção Inteligente, seu veículo completamente protegido. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale, agora com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana. Estamos convidando todo mundo, os 39 estão recebendo os nossos convites para estarem comigo aqui no Brasil Urgente Vale por uma conversa franca para você que mora na cidade saber como é que está o começo desses mandatos, os principais desafios que os prefeitos estão enfrentando e o que eles vão fazer para melhorar a sua vida, de você que mora nas cidades. E hoje eu converso com o prefeito de Taubaté, o Sérgio Vitor, está aqui junto com a gente. Prefeito, obrigado pela presença. Obrigado pela conversa. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por nos atender, deu certo. Hoje a agenda do Sérgio, que está corrida, porque o Sérgio está tendo muita coisa para fazer lá em Taubaté nesse começo de mandato. Eu queria começar, Sérgio, você apresentou nos primeiros dias de mandato o tamanho do buraco, como a gente diz, né? A dívida que Taubaté tem e as amarrações de orçamento que Taubaté tem, porque dívida você estica muitas vezes. O problema são as amarrações de orçamento que engessam a administração. Foi uma primeira visão. Agora, no terceiro mês de mandato, o que dá para falar para a população? Já a economia, já conseguiu acertar, que economiza daqui para conseguir melhorar o serviço de lá. Como é que você encontrou a prefeitura? Você fez a transição, mas a hora que sentou na cadeira, foi pior do que você esperava? Nicolini, a gente sabia desde o começo do desafio financeiro, né? Acho que tem uns desafios mais surpresas no nível de governança, nos níveis de outros desafios, mas com relação à parte financeira, a gente fez até uma prestação de contas para escancarar o problema e como a gente encontrou. Lembrando, né? 640 milhões de reais de dívidas vencidas ou a vencer nesse ano, dentro do primeiro mandato, do primeiro ano, né? 38% do orçamento comprometido. E o que a gente vem fazendo através da Secretaria de Finanças é renegociar. Nossa missão é alongar a dívida, é pagar os fornecedores que a gente deve, naturalmente. Agradecer novamente, né, a todos que toparam. Foram mais de 150 acordos com algum tipo de desconto ou alongamento e parcelamento. Fizeram um refis com os fornecedores, né? E veja bem, muitos para receber à vista deram 30% de desconto. A Eco Taubaté, que era uma das principais dívidas, perto de 50 milhões de reais, que é quem cuida do lixo, da coleta seletiva, de parte da zeladoria, quase 50 milhões de reais parcelados em 60 vezes agora para dar um respiro, sem juros, multa e correção monetária. Então, ao longo do tempo, né, tem-se esse desconto por não ter essa correção. Então, alongamos bastante a dívida e no que dizia respeito aos fornecedores locais, a gente conseguiu fazer bons acordos e agora tem ainda alguns que estão esperando a cronologia, enfim, a gente está tentando renegociar ainda. O que tira o sono do taubatiano hoje e da prefeitura é a dívida daquele empréstimo do CAF, né? São 200 milhões de reais vencidos e dívida com o governo federal, que está pendente de uma liminar, e também as 6 parcelas que vencem, a primeira agora em junho, do qual a prefeitura não tem
condição de arcar. Então, a cada 6 meses tem uma agora. Isso. E a gente está em fase de renegociação, vai ter uma audiência de conciliação, possível conciliação, agora dia 9 de abril, estamos conversando com o Tesouro, hoje recebemos o Banco do Brasil, já conversamos com a Caixa, a gente está tentando encontrar solução e vai encontrar solução para a gente conseguir alongar essa dívida, mas depende de uma série de fatores. Esse é o grande, 440 milhões. Quanto que é a parcela do meio do ano, para o povo saber? 6 milhões de dólares, vai dar perto de 35 milhões de reais, que vence dia 1º de junho. Então, o nosso desafio é encontrar como pagar o que a gente deve para trás e também renegociar essas 6 próximas parcelas semestrais. Tá, e essa é a realidade da Prefeitura de Taubaté para você que está me assistindo hoje. Agora tem gente brava com o senhor, prefeito, falando que o senhor está tentando acertar a conta, tirando dinheiro dos funcionários da Prefeitura. Tá uma briga lá, o pessoal fez protesto, o prefeito mudou o entendimento do projeto, alongou, chamou todo mundo para conversar e está negociando. Resumidamente, é uma história longa, a história da insalubridade, são várias questões, várias variáveis, a gente estudou um pouco isso para entender. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que deve ficar com esse novo projeto que o senhor está propondo, para o pessoal, tem muito servidor nos acompanhando, como é que vai ficar, como é que vai ser feito, o senhor está trazendo uma empresa, e a questão dos cargos comissionados, que é outro problema que está para estourar, que o Ministério Público já está em cima da Prefeitura. Sim, Nicolini, só reforçando com relação às dívidas, e agora uma grande oportunidade da gente está indo para cima e renegociando todos os contratos recorrentes para tentar reduzir o nosso custeio, Agora, indo para a questão da insalubridade, de maneira alguma tem a ver com pagar a conta da Prefeitura, que tem sido a discussão, com essa economia que vai ser gerada. A questão, e a gente já falou bastante, que a motivação foi por questionamento do Ministério Público, pelos órgãos fiscalizadores, do Tribunal de Contas. O decreto explica no detalhe ali como deve ser realizado, a cobrança era na forma do pagamento da insalubridade. Então, agora a gente já está na fase de, eram 90 dias, agora a gente estendeu para mais 30 dias, até o dia 1º de julho, onde nada altera, então reforçar não tem direito sendo retirado, tem 120 dias agora para a gente olhar e analisar quem tem o direito, quem não tem o direito, qual é o valor que deve ser pago. A gente está reajustando o salário base para se adequar de acordo com a lei municipal e também com a legislação vigente nacional, E esse período agora é para fazer as análises, Está sendo contratada uma empresa, que foi uma demanda dos servidores também, e a gente tem a equipe da Segurança do Trabalho e também contrata uma empresa para ir lá acompanhar a sua função, o seu dia a dia, para ver se tem direito de insalubridade. E com o recurso que será economizado, que deixará de ser investido através dessa maneira que a gente precisa corrigir, a gente está ajustando para ter mitigação nas perdas de renda, que é o grande desafio do servidor, naturalmente, é perder renda, e a gente está fazendo as ações para corrigir. Por exemplo, já enviamos para a Câmara, vou dar um exemplo das correções que a gente fala, Algumas pessoas ficam bravas quando a gente fala de corrigir, mas se não estava feito correto, daí tem que ter a correção. Por exemplo, 3 categorias, Defesa Civil, Fiscal Ambiental e Vigilância Sanitária, eles estavam recebendo o direito à periculosidade sem estar na legislação. Então, a gente enviou, não estavam no decreto, não estão no decreto, porque a gente enviou para a Câmara um projeto de lei onde inclui eles para terem direito de receber. Então, essas correções de governança, inclusive, têm que ser realizadas. Perfeito. Importante para esclarecer para a população da cidade que nos acompanha. Eu queria falar agora da saúde. Eu vi que a partir da próxima semana, vi hoje, me preparando aqui para a entrevista, a gente se prepara, é claro, que a Prefeitura, semana que vem, começa a destravar um tipo de exame lá, eletrocardiograma, um raio-x do coração, vamos dizer assim. Eletrocardiograma não, Ecocardiograma. Ecocardiograma. Olha que eu sou cardíaco, Ecocardiograma. Importante, que tem uma fila imensa, a Prefeitura estava atendendo 40 pessoas por mês. É se atender quem está internado e olha lá. Como é que o senhor encontrou a saúde? A realidade daquele hospital? Houve a troca da empresa no passado e a Prefeitura havia falado que todos os problemas haviam acabado. E não é isso que se mostra. Como é que está a relação com a Chavantes, que assumiu? Ficou dívida ainda com a SPDM? Como é que está essa situação para começar a atender para valer a população, prefeito? Nicolini, como a gente falou, das dívidas que a gente pegou, parte delas são com as organizações sociais da saúde, que a gente está em fase de ainda está renegociando para encontrar os bons termos, está fiscalizando também o contrato. A grande cobrança da Prefeitura é que o contrato no hospital universitário, o plano de trabalho não estava sendo executado. E isso precisa ser corrigido, por isso que também que a população
está sofrendo tanto, né? E a gente discutiu isso ao longo do tempo. A gente Tava me engana que eu te engano, eu não pago e você não apresenta o serviço, tá mais ou menos assim? No caso da Chavantes, não é uma dívida grande, eles tinham que ter cumprido e a gente está cobrando, e o governo do estado também está cobrando, a gente está até numa fase difícil de negociação agora, onde o governo do estado não fez o repasse do último mês porque não entregou do valor. Isso aí, a gente está tentando renegociar, dizendo, olha, a gente está cobrando a organização social para cumprir a meta dela. Muitas obras precisam ser feitas, porque daí tem o prédio depredado, o contrato de trabalho que não estava sendo executado, e a gente vem cobrando ao longo do tempo para que isso seja executado. Tivemos algumas pequenas vitórias dentro de um grande desafio da cidade, né? Os exames de ultrassom, tinham mais de 20 mil pessoas esperando, a gente está com capacidade de fazer 1.600 exames de ultrassom por mês, desde o mês passado. A gente tem tido uma abstenção razoável, então, reforçando, né? Eu sei que a gente está melhorando os nossos processos internos de confirmação, mas se você confirmar, por favor, compareça, né? E se você tiver atrasado também, nos avise e entre em contato com a prefeitura para a gente agendar o seu exame de ultrassom. E se não precisa mais, se já fez, avisa também, e se já fez, avisa. Daí a gente está melhorando os nossos canais de relacionamento, porque você pergunta sempre, né? Como que você pegou a prefeitura? Tem unidade que não tem nem telefone, então a gente está organizando desde o básico da prefeitura para a gente conseguir atender melhor você, taubatiano. Como você falou bem, né? E, exame de tomografia já recomeçamos e a partir do mês que vem, agora, né? Semana que vem, o ecocardiograma. Então, aos poucos a gente está melhorando. A gente está renegociando para ampliar a nossa prestação de serviço para os exames de sangue. Então a gente pegou com um contrato subdimensionado e com uma fila grande. Então a gente está zerando as filas de outubro ainda para exame de sangue. Então um exame tão básico, a gente está renegociando com a empresa que tinha dívida e repactuando o contrato para a gente conseguir atender mais gente, a quantidade adequada por mês para não ampliar o número de filas de pessoas esperando um exame tão simples. Novamente, grande desafio, mas a gente está destravando as pequenas vitórias ao longo do tempo, né? Perfeito. Tá caminhando, é um exemplo que está caminhando. A gente retomou várias cirurgias também, né? Eletivas que estavam paradas, então respira fundo, né? A gente tem bastante desafio e a gente enfrentando um por vez. Mas tem notícia boa, né? Essa Bastante. da saúde eu vejo como uma notícia boa, porque está se acertando. E o senhor acredita que até o final do ano já vai estar em capacidade plena? Esse é o nosso objetivo. Trabalha para isso. Isso vai exigir duas coisas, né? Investimento no prédio para que a gente amplie a nossa capacidade de atendimento e leitos, porque tem várias áreas razoavelmente depredadas que a gente não consegue colocar paciente. Do HMUT, tem elas fechadas. Isso, e a cobrança, né, com a organização social para que ela cumpra a sua meta. Isso também o Estado naturalmente está cobrando a gente está nessa fase de renegociação. Vamos falar de investimento, de emprego, que o povo quer saber, que é sempre bom. Foi anunciado um hortifruti grande que está chegando na cidade, 250 empregos. Começa a se destravar o que estava travado de investimento da cidade. Esse é um exemplo claro disso. Mas o povo quer saber aquele prédio da Ford, o prédio da Williams Overland, ali perto do Taubaté Shopping. Vai uma empresa lá para dentro ou não vai, prefeito? Nicolini, o prédio da Ford está na mão da CSN, a gente vem dialogando e cobrando, mas aí é uma decisão empresarial ainda de não começar. O nosso papel é questioná-los, cobrá-los para que eles façam o investimento logo. A gente tem boas notícias, né? A gente está destravando a prefeitura pelo lado de dentro. A gente sempre ouviu que a prefeitura, especialmente a Secretaria de Planejamento, ela era muito morosa para aprovação de projetos. O projeto do OBA foi um tempo recorde nosso, 16 dias úteis da entrada para o projeto para aprovação da liberação para a obra, né? Então, o OBA Hortifruti, 250 empregos diretos e indiretos, até o final do ano está pronto, entregue. A gente teve ótima notícia também, sairia um hospital do Vivale, da Redditor, com 160 leitos. Agora o projeto foi ampliado, ontem a gente entregou também o alvará. Isso vai sair do papel, porque isso já foi anunciado mais de uma vez, prefeito. Entregue ontem a liberação, né, do alvará de construção também para o hospital. Na Carlos Pedroso da Silveira ali, não é? Isso, ali perto do antigo São Lucas, né? Sim. Do Hospital São Lucas. E já começaram ali as obras, inclusive. Mexer as terras, agora já tem um alvará para começar a construção. Ali também, perto de 1.500 empregos diretos, mais 700 médicos, mais de 200 leitos. E é muito importante quando a gente fala da rede privada voltando para a cidade, porque isso também desafoga a nossa rede pública, né? Hoje o hospital regional que atende os conveniados quase que exclusivamente, então a gente abre leito do público atendendo também o privado. Então a nossa missão é ser uma prefeitura que atende bem, que dá segurança jurídica, agilidade
para atrair investimento e garantir que quem queira investir em Taubaté vai ter tapete vermelho para gerar emprego na nossa cidade. Olha, a entrevista é muito boa e o nosso tempo é muito curto. Então, eu quero saber de um último assunto, que é a segurança pública, que a gente fala muito disso aqui. A Prefeitura anunciou que tem agora a guarda lá na pista da CTI de manhã. A gente teve problema de pessoas sendo assaltadas, correndo na rua na cidade. PM está em cima. E aí, vai ter mais câmera? Vai ter investimento nesse setor? Como é que está? A gente está com 2 projetos em andamento, né? O primeiro é a gente vai receber a doação de 100 câmeras já aceitas e em breve serão implantadas com inteligência artificial, com reconhecimento facial. Isso ajuda muito no tempo de resposta do nosso centro de gestão integrada, onde ficam o nosso COI, né? As câmeras. E também a gente vai abrir para que as câmeras privadas possam se conectar com o nosso sistema. De novo, mais câmeras aumenta o nosso campo de visão, aumenta o nosso tempo de resposta. E aí a gente está dialogando, né? Abrimos ali o primeiro gabinete de gestão integrado de segurança, com todas as forças de segurança, similar até como tem aqui em São José dos Campos, onde a gente integra as forças para a gente ter mais agilidade, mais proximidade, troca de inteligência, troca de banco de dados para que as polícias consigam ter melhor investigação, melhor resolução nos seus casos. Enfim, a gente está tomando as medidas necessárias, né? Aumentamos uma unidade de patrulha para a Maria da Penha também, reforçando a segurança contra a agressão à mulher, né? Então, sim, que é um problema. Em breve lançaremos a nossa primeira viatura da Romu, então, da Ronda ostensiva. Vai sair a Romu? Vai sair uma unidade. Já anunciei umas 10 vezes e nunca saiu do papel. Né? Então, agora, esse é o nosso papel. Tem coisas que exigem investimento, a gente está renegociando e fazendo com que a gente consiga ter caixa para pagar e arcar com os nossos compromissos, né? E esse é o desafio desse primeiro ano e talvez até um pouco mais. Mas tem muita coisa que depende de boa vontade, depende de agilidade, depende de boa gestão e isso vocês podem contar com a gente está fazendo. Para a gente fechar, prefeito, qual que é a marca que o senhor pretende deixar nos 4 anos desse mandato que o senhor está à frente da Prefeitura de Taubaté? Olha, acho que tem a ver com inovação e geração de emprego, né? A gente está remodelando todo o formato de como a Prefeitura faz sua gestão e como ela atende a população, né? E a gente vai usar bastante tecnologia para isso, para melhorar saúde, educação, segurança e a geração de emprego que a gente sempre fala, né? O emprego é o melhor programa social que tem, então quando as pessoas estão bem empregadas, estão bem remuneradas, elas conseguem cuidar melhor das suas vidas e a gente está trabalhando muito para isso. Sérgio Vitor, prefeito de Taubaté, obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio, falando de assuntos importantes que a população quer saber e o nosso papel é esse, cobrar e mostrar o que está sendo feito. E a gente deseja muito boa sorte nesse mandato. Tá certo, obrigado pelo espaço, um abraço para todos. Obrigado, prefeito. A série de entrevistas segue na semana que vem, aqui no Brasil Urgente Vale. Segunda-feira eu recebo o prefeito Evail Augusto dos Santos, o prefeito do Chapéu, reeleito em Natividade da Serra. Não percam, agora um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. Eu sou Benedito de Piquete, eu já ganhei. Eu sou a Franciele de São José dos Campos e eu já ganhei. Sou Marcos, Jacareí, eu já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap é regional, hein? A Páscoa
Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Olá pessoal, aqui é o Dr. Israel. A partir de abril, o Vale ganha mais representatividade com o Vale em Pauta. Acompanhe a gente aqui todo sábado às 9 horas e aos domingos às 7 horas da manhã no Vale em Pauta. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band até às 10 para 7 da noite. Você vai mandando mensagem no 997-635060, o Zap do Povão. Participe junto com a gente. Tem imagem de São José dos Campos aí, ô Gonzaga? A chuva tá caindo em São José. Chegou para valer. A chuva chegou à noite e chegou aí? A chuva. Tá chovendo aí? Tá chovendo ou não? Tá chovendo aí? Chegou a chuva em São José dos Campos. Olha aí, ó, imagens ao vivo, né, mostrando a região oeste da cidade, a região do Aquários, chuva forte. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo e coach Pablo Marçal por um crime de exposição ao risco de vida. Você lembra desse caso? Foi em janeiro de 2022. O Marçal liderou uma excursão para o Pico dos Marins em Piquete, e tinha aviso de tempestade e o povo quase morreu lá. O Douglas Cruz está na redação e tem detalhes desse caso. O que a justiça decidiu, hein, Douglas? Boa noite. Boa noite para você, Nicolini, para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Nicolini, a Promotoria de Justiça de Piquete do Ministério Público denunciou então formalmente o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, Nicolini, sobre esse caso que aconteceu aqui na nossa região no dia 7 melhor dizendo, de janeiro de 2022, Nicolini. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pela infração do artigo 132 do Código Penal. O crime prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano para quem expõe a vida ou a saúde de outra pessoa perigo iminente, Nicolini. A acusação se refere aos fatos ocorridos aí em janeiro de 2022, quando o Marçal liderou uma incursão com cerca de 60 pessoas ao Pico dos Marins, na área da cidade de Piquete, em um período de contraindicação, ou seja, quando a Defesa Civil realizou vários alertas de tempestade aqui para nossa região, Nicolini. A promotoria apresentou essa proposta de transação penal. O que é isso? Estabelecendo como condição o pagamento de prestação de uma multa de R$273 mil, ou seja, como é um crime que prevê detenção pequena, pena leve, a Promotoria de Justiça aqui de São Paulo está oferecendo ao Pablo Marçal um acordo por esse crime de expor outra pessoa a risco. Esse caso que ainda não foi julgado pela Justiça. Pablo Marçal, então, agora está como réu. O caso ainda não tem previsão para ser julgado. Obviamente, nós aqui do jornalismo da Band Vale falamos com a defesa de Pablo Marçal, que ainda não nos enviou uma resposta. Assim que chegar aqui na redação, a gente divulga para os nossos telespectadores. Nicolini. Perfeito. Vamos acompanhar esse caso, meu querido Douglas Cruz. Eu me lembro desse caso, na época deu muita repercussão aqui na região, quando Pablo Marçal nem pensava em ser candidato a nada, depois ele foi candidato ao governo do estado. Obrigado à Prefeitura de São Paulo. Obrigado, Douglas Cruz, pelas informações. Excelente noite para você. Douglas segue na redação e volta a qualquer momento com mais detalhes. O povo na tela do Urgente. O Júlio de Taubaté, Nicolini, boa noite. São boas essas entrevistas com os prefeitos, que o povo fique informado do que está sendo realizado na cidade. É o nosso papel, Júlio. Obrigado pela audiência. Helenice de São José, boa tarde, Nicolini, parabéns pelo programa. Triste a morte do professor e da aluna, sentimentos da família. Triste demais, Helenice. Obrigado pela audiência. O Paulo Sérgio está em Taubaté. Nicolini, a nossa lei no Brasil é muito fraca. Mais fácil prender o professor com o aluno do que prender o motorista. Esse é o Brasil. Triste demais, Paulo Sérgio. Eu cantei a bola aqui e aconteceu. Obrigado pela audiência. O Paulo de São José, boa tarde, Nicolini. Educação vem de casa, escola é instrução. Hoje falta mais atenção dos pais também. Também acho, Paulo. Obrigado pela audiência e participação. A Joelma de São José, boa tarde, Nicolini. É preocupante mesmo. Eu, como pedagoga, tenho receio de dar aula em escola estadual.
Porque não é o mundo que está diferente, sim a nova geração que não aceita o não. Eu acho que tem um monte de coisa, Joelma. Aí o assunto é amplo, a gente discutiria aqui até o final do programa, mas concordo que tem que ser discutido isso. A pedagoga fala com propriedade. Obrigado pela audiência qualificada do Brasil Urgente Vale. Geraldo Antônio, boa tarde, Nicolini. Sexta-feira chegou, seja consciente. Se beber, não dirija. Eu só bebo latinha. Prudência e cautela sempre. Geraldo, eu vou falar para você, a frase é a seguinte: se dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. Que é sexta-feira, meu amigo. Ajuda aí, né? Tem aplicativo, carro de aplicativo para isso. Com a imagem de Aparecida aí, ó, a capital mariana do Brasil ao vivo, lá a chuva ainda não chegou. Eu volto já com mais notícias. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. A vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Bora, criançada! Pode entrar, que agora a van escolar tá novinha, com ar-condicionado, conforto e muita alegria, né, turma? Vamos, criançada, que na sala de aula o papo é sério, mas na hora da merenda, aí é diversão e barriguinha cheia. E o novo busão? Tá um brinco, hein? Tem ar-condicionado, Wi-Fi e até onde carregar o celular. Tá ficando um brinco, tá cuidando da gente, com trabalho e respeito, é Caçapava pra frente. Prefeitura de Caçapava. Operação de vendas Volks Vale Mais. Blindados à pronta entrega. Lotes exclusivos de 50 veículos com valor de operação limpa estoque. Polo com desconto de 6.300. Em até 60 meses para pagar. Taxa de 0% em toda a linha. Hatch, SUV, picape e sedã. Nova Maroc com valorização do seu usado na troca de até 30 mil reais. Nivus Highline blindado pronta entrega. Mais taxa de 0% em 36 vezes. Jetta GLI 350 TSI e últimas unidades. Mais taxa 0%. T-Cross Comfortline com teto solar mais 5 mil de bônus no usado. Virtus Sense TSI pronta entrega. Mais taxa 0%. Nivus Highline taxa 0% mais pacoteadas. Mais 3 mil de bônus no usado. Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida. Olá pessoal, aqui é o Dr. Israel. A partir de abril, o Vale ganha mais representatividade com o Vale em Pauta. Acompanhe a gente aqui todo sábado às 9 horas e aos domingos às 7 horas da manhã no Vale em Pauta. De volta com o Brasil Urgente Vale até às 10:50 da noite. Agora, um caso da Justiça Eleitoral. Informação importante que surgiu hoje de manhã: a Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito eleito de Lagoinha, o Zé Guilherme Correia Gomes, o Zeca, né, como ele é conhecido, e do vice eleito, o Ivan Carlos Correia, que é o Ivan do Tonho Branco, né? Eles podem recorrer ainda no cargo. Quem traz detalhes para a gente é o Leandro Sampaio, com chuva e tudo. Traz os detalhes desse caso. O que eles são acusados, por que eles podem ser cassados, eles podem recorrer no cargo. Conta tudo aí, Leandro. Vamos lá, Nicolini, exatamente, viu? Esta decisão da Justiça determinou, então, que o prefeito ali da cidade de Lagoinha, o José Guilherme Correia, o Zeca e o vice-prefeito dele, Ivan Carlos Correia, tivesse então esta cassação nos mandatos aí, viu, Nicolini? Segundo informações que nós temos, eles teriam se beneficiado no momento da campanha eleitoral de 2024. Uma das ações poderia ter sido, então, que eles fizeram aí uma campanha eleitoral no rodeio da cidade de Lagoinha. E no mesmo período desta festa, viu, Nicolini? Eles teriam distribuído cestas básicas ali para os eleitores durante esta festa que acontece tão tradicional ali na cidade de Lagoinha. Além disso, a informação que nós temos é que o prefeito também teria utilizado aí o celular corporativo
no momento da eleição ali, né, no momento da campanha eleitoral, utilizado então um aparelho de celular que seria para ser utilizado somente a trabalho e não para a campanha. É claro, como você disse, eles podem recorrer ainda. O Zeca, o prefeito da cidade, inclusive até já pronunciou isso, que ele vai recorrer sim sobre a cassação, sobre o pedido de cassação dele e do vice-prefeito da cidade, porque ele alega que as informações não são verdadeiras, viu, Nicolini? A gente vai continuar acompanhando este caso aí, que envolve então o pedido da Justiça Eleitoral sobre o pedido de cassação aí do prefeito Zeca e do vice-prefeito ali da cidade de Lagoinha. E chove muito aqui na cidade de São José dos Campos, viu, Nicolini? Agora deu uma trégua, mas veio uma chuva muito forte, com vento também aqui na zona oeste da cidade. Eu devolvo para você aí no estúdio. Perfeito. Tá aí com chuva e tudo, o Leandro trazendo as informações. A gente conhece muito bem o Zeca, ele era braço direito do prefeito Tiago, que aliás está passando por uma enfermidade de saúde. A gente deseja franca recuperação para o Tiago lá de Lagoinha, que a gente conhece desde quando era vereador. E o Zeca venceu a eleição nas urnas e agora a investigação segue sobre esse possível abuso de poder econômico de alguma forma. A gente vai acompanhar, eles continuam no cargo. Obrigado, Leandro, pelas informações. O Leandro tá aí com chuva e tudo, repórter da Band, não tem medo da chuva, não para, a informação é a prioridade para você. Um caso absurdo que terminou em morte no litoral sul de São Paulo. Uma mulher foi atropelada numa praia de Itanhaém durante um racha. Aí você fala assim, tinha 2 carros correndo na praia? Não, o racha era de charrete, charretinha. Olha a reportagem e depois o recado que eu tenho para você. O vídeo gravado com um celular foi feito pela própria vítima minutos antes do acidente. Logo depois, Thalita Daniele Rochino de Souza dos Anjos, de 38 anos, seria atingida por uma charrete em alta velocidade. 2 charretes disputavam uma corrida na faixa de areia, na hora em que a vítima foi atropelada. A amiga que afirmou em depoimento à polícia que o acidente foi provocado após uma disputa entre cavalos é da área da saúde. Foi ela quem prestou os primeiros socorros. Thalita foi levada ao hospital em estado grave. A vítima não resistiu e morreu. A gente estava num final de semana esplêndido, maravilhoso. Segundo informações que a gente recebeu agora, parece que eles estavam treinando para a corrida, ou seja, o treino era uma corrida, né? O condutor da charrete foi identificado. O homem de 31 anos disse à polícia que não viu a ciclista na praia e que Thalita teria atravessado com a bicicleta na frente do animal. O corpo de Thalita foi velado e enterrado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Agora um recado importante para você, você que quer ter um sorriso perfeito igual ao dos famosos. Então aproveite o mês das mulheres na Coop Odontologia e venha realizar esse sonho. A Coop preparou um mês dedicado inteiramente para as mulheres, para te ajudar a conquistar o seu sorriso ideal. Não perca tempo, hein? Não perca esta oportunidade. Entre em contato agora no WhatsApp da Coop. Código de área 12 974 12 6797. Ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Código de área 12, anota o WhatsApp aí, 974126797. Agende a sua avaliação na Coop e venha realizar o seu clareamento e as suas facetas dentárias com condições super especiais. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Obrigado, doutora. Um rápido intervalo, eu volto já com o Brasil Urgente Vale. Domingo, a programação da Band tá imperdível. Todo mundo sabe disso. Meio-dia. Dupla boa é aquela que se completa. Por isso, Glenda Kozlovski está de volta ao lado de Elia Júnior no Show do Esporte. 4 da tarde. Essa espada tem 400 anos. É perfeita. O filme vencedor de 4 Oscars, O Tigre e o Dragão. Domingo no cinema. Às 6, as belezas de Portugal, das costas às ilhas, Planeta Selvagem. 7 da noite,
Já sabe, né? Bota a molecada na sala. A diversão tá garantida com a turma do Perrengue na Band. Às 9, aquela resenha responsa, apito final. E 11 da noite, tem bastidores, curiosidades e bate-papo. Programa do João. Fica ligado na Band. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria. Solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. Ainda dá tempo de aproveitar o Festival da Beleza da Farmaconde. Corra para garantir seus produtos com os melhores descontos. CeraVe creme hidratante por R$ 33,99. Repelente on spray ou loção 100 ml de R$ 17,65 por R$ 15,90. Gel Cicatricure de R$ 28,90 por R$ 25,99. Protetor solar L'Oréal Facial FPS 60 por R$ 39,99. Farmaconde, família cuida de família. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do Brasil Urgente Vale ao vivo nesta sexta-feira. Chove ainda em São José dos Campos. Tem as câmeras aí, ô meu querido Gonzaga? Coloca a imagem de São José. Ainda chuva em São José dos Campos, pistas molhadas, está aí a região da Avenida Eduardo Cury. Olha só os relâmpagos pelo lado da Mantiqueira. Chove ainda na região de São José dos Campos. 997-63-50-60, você conta aqui se está chovendo, causando transtorno aí na sua região. Olha, o Supremo Tribunal Federal segue julgando o pedido do ex-jogador Robinho para responder em liberdade ao crime de estupro coletivo cometido na Itália. Aliás, puseram na rua Daniel Alves, né? Que era um crime parecido, né? Também estupro. Robinho segue preso, ele está lá na cadeia dos famosos, a P2 de Tremembé. O Douglas volta da redação com detalhes. Como é que está esse julgamento, hein, Douglas? Pois é, Nicolini, o STF julga hoje, então, esse pedido de liberdade do ex-jogador Robinho, que está preso na cadeia dos famosos, a P2 aqui em Tremembé. O ministro Luiz Fux já deu o seu voto, o parecer que prevê a manutenção do jogador preso em Tremembé. O voto foi divulgado hoje no plenário virtual do STF e o julgamento segue na semana que vem, Nicolini. Hoje, porque sexta-feira o STF tem o recesso do fim de semana, então o ministro Luiz Fux do STF votou para manter a prisão do ex-jogador. Os advogados querem que a suspensão do cumprimento da pena. Robinho, que está preso desde março do ano passado aqui na cadeia de Tremembé por um crime de um estupro coletivo cometido no ano de 2013 na Itália. Segundo a defesa do ex-jogador, esse crime esbarra em legislações de migração, Nicolini. Essa lei que mudou em 2017, segundo a defesa de Robinho, o crime aconteceu em 2013, ou seja, antes da lei de migração de execuções penais, porém o STF, de acordo com o entendimento atual, né, com esse voto do ministro Luiz Fux, essa lei é atual, o que não tiraria e daria o direito de liberdade ao ex-jogador. O julgamento segue no plenário virtual do STF na semana que vem, Nicolini. Perfeito, vamos acompanhar mais esse caso de repercussão. Obrigado, Douglas, pelas informações. Excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Vamos para Ilhabela. A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e munições caçadores que estavam numa trilha do Parque Estadual da cidade de Ilhabela. Segundo a corporação, a equipe foi checar uma denúncia de caça predatória e os policiais, então, estavam por uma trilha no bairro da Armação quando encontraram um saco preto debaixo de uma árvore que os caçadores já deixaram ali tudo muqueado para usar. Abriram o saco e encontraram então essas duas espingardas que nós mostramos, né, calibres diferentes. Olha aí, ó. Esse é o momento que o saco foi encontrado. 26 munições intactas, 56 deflagradas, além de outros itens para caça, que eles reaproveitam os cartuchos, por isso que eles guardam os cartuchos usados. Tudo foi apreendido, fica à disposição da Justiça. Parabéns à Polícia Ambiental, que trabalha e trabalha muito para tirar esse povo de circulação, e também
armas longas aí de caçadores de circulação de área de preservação, como é Ilhabela. 997-63-50-60, as últimas mensagens dessa sexta-feira, Gonzaga. Vamos nessa. Boa noite, Nicolini. Aqui em Jacareí, a chuva chegou arrebentando as calhes. Olha, o Marcos Reutemann aí já teve prejuízo, hein? Obrigado, Marcos. Obrigado pela audiência. O WB, Nicolini, a chegada da chuva hoje em São José. Pretejou o tempo, né? Coisa de louco. Obrigado, WB. Bela imagem. O Valério de Jacareí, Nicolini, aqui em Jacareí, a chuva chegou com força. E chegou mesmo. Aqui em São José também. Obrigado, Valério. O Leandro de São José. Boa noite, Nicolini. Produção, chuva chegando no Alto do Caetê. Aí no entardecer estava chegando e já chegou. Né, Leandro? Obrigado pela audiência. O Zé Luiz de Jacareí também mandou imagem da chuva. Olha aí, descendo água, choveu forte. Sextou molhado, diz o Zé Luiz. Por dentro e por fora. É, não é? Esterilizando, né, Zé Luiz? Obrigado pela audiência. O Mário de Jacareí. Boa noite, Nicolini. Parabéns à polícia de Jacareí. Tem que sair mesmo na caçada, surpreender os delitos. Tem que ser constante. Parabéns pelo programa. Obrigado, Mário. Continua com a gente aí. A Raíssa, boa tarde, Nicolini. Eu e meu esposo Átila, sempre ligados no Jornal Notícias que nos deixam bem informados. Ótima tarde para vocês também. A Angelita de São Luís do Paraitinga, Nicolini, não perca um dia aqui em São Luís. Está bem escuro, ainda não choveu, mas a chuva vai chegar, Angelita. Abração para vocês aí de São Luís. O Tiago, Jacareí com muita chuva, apagão. Aqui no Boa Vista já começa a faltar energia e trazer transtornos para a população. O Band Cidade, segunda edição, continua acompanhando a movimentação da chuva nos nossos canais digitais, portal bandvale.com, no Instagram, você fica mais bem informado. Obrigado pela audiência. O Otávio já está a postos para o Band Cidade, segunda edição desta sexta-feira. Um excelente jornal, Otávio. Eu volto segunda-feira. Ótimo fim de semana para você também. Chegou a sexta-feira, né, Nicolini? Ufa!